Olá, eu sou Carlton, faço parte do canal Factos e Opiniões. Para o vídeo de hoje, vamos calcular juntos e mostrar a todos vocês quanto vale a roça ou a fazenda do Joselino nos dias de hoje. De lembrar que eu sou moçambicano e eu sei muito bem quanto custa cada material que o Joselino usou para poder construir a sua roça. E também sei o custo de vida de quase todas as cidades aqui em Moçambique. De lembrar que o Joselino, ele mora na cidade de Chimoio e eu também já morei na cidade de Chimoio. Então eu sei muito bem como é viver lá e também sei o custo de vida daquela cidade. Então, se você já gostou, fica aqui neste vídeo, vai saber exatamente quanto vale a fazenda ou a roça do Joselino nos dias de hoje. Primeiro, vamos começar com a aquisição do espaço. Aqui em Moçambique, eu acredito que em todos os países é assim, mas em especial Moçambique, quanto mais distante da cidade tu morares, menos são os custos, menos ficam as coisas. Por exemplo, ter uma casa no centro da cidade é muito mais caro em relação a ter uma casa distante da cidade. E na cidade em que o Joselino mora, a sua fazenda, a sua roça, está muito distante da cidade. Esse já é o primeiro ponto. Isso quer dizer que a aquisição do espaço da roça não foi a um preço que excede a 100 mil meticais. Está por aí 60 mil meticais. Vamos colocar aí 60 mil meticais. E no momento em que eu estiver a falar de números, estará aqui a passar a conversão em dólar. Aí vocês vão saber exatamente quanto é que custa. E para fazer esses cálculos, eu trouxe aqui o meu caderno de anotações, anotei aqui algumas informações e também trouxe uma máquina de calcular para poder nos ajudar exatamente nos cálculos dos números, para que eu não me perca e também não esteja aqui a falar para vocês coisas que não existem. Aqui está dividido em cada material por unidade e em quantidade. Como eu dizia, primeiro é a questão do espaço que está distante da cidade. Espaço. O espaço, dizia eu, que está abaixo de 100 mil meticais. Não excede 100 mil meticais. E chutamos aqui por 60 mil meticais. Todo o espaço. E depois dele ter adquirido o espaço, foi necessário que ele comprasse os materiais para poder começar com a construção. Nesse caso, precisou de cimento. E cimento a nível nacional aqui em Moçambique está 550 meticais em todo Moçambique. O preço do cimento é 550 meticais. Então, para poder construir a roça que Joselino construiu, ele precisou de 200 sacos de cimento. Logo, vamos fazer 550 meticais vezes 200 sacos de cimento. E para isso, tenho aqui a máquina de calcular. Vamos fazer 550 vezes 200. Isso dá por aí 110 mil meticais. Está aqui. Depois vamos na questão dos barrotes. Os barrotes são essenciais para poder segurar muito bem as nossas chapas de zinco. Cada barrote em Moçambique, a nível nacional, está a 180 meticais. E ele precisou de 150 barrotes. Logo, vamos fazer aqui 180 vezes 150. Isso dá 27 mil meticais. E também ele precisou de ferros. E em Moçambique, ferro do tamanho 12 está por aí 200 meticais. Então, 200 meticais vezes 500 ferros que ele precisou. 200 vezes 500 ferros. Isso dá a 100 mil meticais só para ferros. E também
ele precisou de areia. Cada carga de areia aqui em Moçambique está por aí 1.500 meticais e ele precisou de 50 cargas. E vamos fazer aqui 1.500 meticais vezes 50. Isso dá 75.000 meticais. E os números estão a ficar cada vez mais interessantes. E ele precisou de chapas de zinco. Cada chapa de zinco em Moçambique varia de qualidade para qualidade. Mas pelo que eu vejo nos vídeos dele, as chapas de zinco que ele usa para construção estão a 900 meticais. E ele precisou de exatas 100 chapas. Vamos fazer aqui 900 vezes 100. Isso dá em média 90.000 meticais. Ele precisou de portas para fortificar a segurança. Cada porta ele comprou a 1.800 meticais e precisou de 20 portas para toda a casa e outros compartimentos que ele construiu. Vamos fazer aqui 1.800 vezes 20. Isso dá 36.000 meticais. Esses valores, para nós moçambicanos, são valores absurdos, são valores muito altos. E também ele precisou de janelas. Cada janela ele pagou por 1.000 meticais e precisou de 15 janelas. Fazendo aqui os cálculos, 1.000 vezes 15, isso dá 15.000 meticais. Até então, as janelas foram as coisas que ele pagou mais barato. E não se esquecendo também da mão de obra das pessoas que estão assim a construir ou que construíram as infraestruturas lá na roça do Joselino. Por cada construção, o Joselino pagou 30.000 meticais. E o Joselino, dentro da roça, tem 3 construções grandes, que é a casa principal, a pocilga, onde ficam os porcos, que é também a cozinha. Então, essas são as 3 construções grandes que ele tem na roça. Vamos dizer que ele pagou a 60.000 meticais para cada construção. 270.000 meticais. Uau! Só para pagar os mestres, o Joselino pagou 270.000 meticais na construção de todos os edifícios que ele tem na roça. E não podemos esquecer também do salário dos funcionários. Os salários aqui variam. Vamos falar sobre salário mínimo. Em Moçambique, o salário mínimo está por aí entre 8.000 a 10.000 meticais. O salário mínimo. Então eu acredito que o Joselino, sendo honesto, paga um salário mínimo para cada funcionário dele lá na roça. E aqui eu coloquei a 10.000 meticais. E são muitos funcionários, mas aqui eu coloquei um número exato de 8 funcionários, contando com o Sr. Clemente. Todos aqueles funcionários que estão ali na roça, acredito que chega ao número de 8 funcionários. Então, vamos dizer que o Joselino paga 10.000 meticais para 8 pessoas. Por mês, ele reembolsa aí 80.000 meticais só para 8 funcionários. Temos aqui os valores exatos em meticais de quanto o Joselino gastou na compra dos materiais até construir a casa. O cálculo total de cada material para podermos ter o número exato de quanto o Joselino gastou para poder construir e estruturar a sua roça. De lembrar que a roça do Joselino hoje em dia é uma roça muito bonita. Para quem vê de fora, assim como de dentro, consegue ver que houve um investimento para que aquilo se tornasse no que é hoje. Quando o Joselino comprou, nós todos acompanhamos, aquilo era apenas mata. Era um lugar cheio de árvores. Então, ele transformou um lugar cheio de mata, cheio de árvores, em um lugar habitável. Esse lugar é a roça dele, a fazenda dele. E não incluímos os animais também que ele gastou. Só estamos aqui na construção, sem contar com investimentos de animais, energia
água, canalização de água e muitos outros materiais que ele usou que eu não considero ser necessário eu falar aqui, porque só de olhar nós já conseguimos ter uma pequena ideia. 110 mais 27 mais 100 mil mais 75 mais 90 mais 36 mais 15 mais 270 mais 80 mais 60. Isso é igual a 863 mil meticais, menos de 1 milhão. Depois de já termos feito aqui os cálculos, chega-se à conclusão que a fazenda, ou melhor, a roça do Joselino, vale a 863 mil meticais. De lembrar que este valor pode ser aumentado se colocarmos também alguns componentes que nós não incluímos aqui, como é o caso dos animais, da luz, da água e de todo tipo de manutenção que é necessário fazer durante todo esse tempo. De lembrar que o Joselino está há quase 2 anos com a sua roça e nesse tempo, cada vez mais se passando, a sua roça valoriza. Se ele investiu um pouco menos de 1 milhão para ter a roça que tem, provavelmente nos dias de hoje a sua roça esteja a valer aí um pouco mais de 1 milhão, ou melhor, muito mais que 1 milhão de meticais. Então, atualmente, vamos dizer que a roça do Joselino vale a 1 milhão de meticais, que em dólar fica este valor que está aqui embaixo e em reais também fica este valor que está aqui embaixo. Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre, depois de tu saberes exatamente quanto é que vale a roça do Joselino. Eu sou o Carlton, vou com promessas de voltar no próximo vídeo. Não te esqueças de te inscrever aqui no canal, deixar like e partilhar este vídeo aí nos grupos do WhatsApp e também com teus familiares e amigos. Até mais um próximo vídeo.